Êxodo capítulo 18, versículo 1 ao 27 está escrito: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lá enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira. E outro Eliezer, pois disse: O Senhor de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indignado pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel. E todo o trabalho que passaram no Egito, como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que lhe fazia o povo, disse: Que é isto que faz o povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo que me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este se foi para sua casa. Amados, eu queria compartilhar com vocês essa leitura essa que eu, essa semana, com a Abner e a minha família, a gente estava vendo esse texto, compartilhando esse texto. Depois eu, particularmente, voltei a ler esse texto e aprendi verdades nesse texto, que eu queria compartilhar com vocês. A priori, esse texto é muito usado, quem sabe muito bem, sobre liderança. Quando você vai falar sobre liderança, as pessoas aplicam muito esse texto. Mas eu fico analisando que essa leitura não é simplesmente só para liderança, só para pastores, não. São pessoas como um todo que deveria atentar às verdades aqui implícitas no texto e aplicar para a sua vida. Amém? E a partir daí eu queria, de forma bem introdutória, nós vemos a situação aqui de Jetro, a relação de Jetro para com Moisés. Jetro estava com os filhos de Moisés, a esposa, no caso de Moisés, que de fato era filho de Jetro, portanto Jetro era sogro de Moisés. E no meio daquela guerra, Jetro, que ele foi para Faraó, né, o Moisés, ele se deteve em Midian com essa família. Depois, quando as coisas se acalmou, eles voltou a entregar a esposa
no caso, a Moisés e os filhos, né? E o que eu queria aqui ver com vocês é que uma lição principal, prioritária que nós podemos ver é que Jétro, ele tinha uma percepção da situação de Moisés. Mesmo aquelas pessoas perto de Moisés não enxergavam, o andar de Moisés não estava correto na sua vida, nas suas decisões, nas suas administrações. Jétro, de longe, mesmo chegando àquele ambiente geograficamente falando, no deserto, vai e se depara com uma situação estranha e chama a atenção de Moisés diante daquilo ali. E o que eu quero pensar com vocês, será se muitas das vezes nós que estamos em torno, nós não perdemos o foco das coisas e muitas vezes não conseguimos enxergar ao nosso redor, e pessoas que estão de fora nos dão uma opinião, essa opinião muitas vezes é válida, está enxergando mais do que nós. Porque uma vez eu me inteirei de uma verdade que eu concordo: quando você focaliza demais naquele alvo, você cega-se do alvo que está ao seu redor. Ou seja, eu me centro nessa câmera, nessa imagem, mas não consigo ver o que está em torno. E eu quero dizer que, assim como uma determinada coisa, ela foca o alvo, mas ela também tem que ter um foco amplo. Amém? O seu olhar tem que ser um olhar preciso, tem que ser. Mas também tem que ser um olhar de águia, um olhar panorâmico. Em dado momento, eu consigo enxergar um ponto, mas eu não consigo enxergar o todo, como você. Já observou como é diferente a percepção de uma mulher e de um homem? Por isso que ambos se completam. Mulher consegue enxergar detalhes, mulher consegue enxergar coisas que você não consegue enxergar. Em compensação, nós homens conseguiremos enxergar coisas que vocês mulheres não terão percepção. Qual é a moral da história que eu quero trazer para nós nessa noite? É que eu não sei de tudo. Amém? Eu sempre deverei estar disposto a ver outros olhares e em que ângulo, e analisar se é benéfico ou maléfico tal olhar. No caso aqui de Jétro, a gente vai ver se é maléfico ou benéfico. A própria lição vai nos dizer. E aí vamos partir de fato para as lições primárias nesse texto. Amém? É assim, a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é pensando na posição desconfortável dos outros. Jétro, ele chama uma lição interessante no verso 13, acompanhe comigo por favor. O verso 13 e 14 ele diz assim: olha, no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. O verso 14, e quando o sogro de Moisés viu tudo o que Moisés fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Porque você está sentado e o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol. Que lição nós temos a retirar, a absorver? É justamente pensar na posição do outro como fôssemos de fato nós. Um exemplo, aqui deixa bem claro, Moisés estava assentado, Moisés se sentou. Quem está sentado está confortável. Quem está sentado está numa zona de conforto. E é aquilo que eu disse a Mariné e disse a vocês, é muito fácil você, de fato, estar na condição de um espectador. Difícil é vocês, por isso que eu vejo alguns médicos, né? Chegava com minha mãe doente no hospital, se conforme, pastor, sua mãe, olha, não tem mais jeito não. As expressões eram essas, né? Outros diziam, já está velha, já se despega do corpo. Eu sei que, claro que a gente não, mas eu quero dizer a você que é muito fácil eu dizer para a mãe do outro. Difícil é dizer que é a minha mãe. Vocês entendem? É muito fácil, por isso que assim, eu me sinto atados com as mãos, os pés atados, e muitas vezes sem palavra, quando eu vou aconselhar uma mãe que perdeu um filho. O que é que eu vou dizer para aquela mãe? Não chore. É isso?
Olha, se é assim mesmo, isso é muito fácil para quem está falando, difícil é para quem está vivendo na pele. Aí o que eu quero dizer aqui a vocês, aqui Jetro disse uma lição tremenda a Moisés, um homem muito experiente. Mas Moisés, tem um negócio errado aqui. Olha, tu estás sentado e o povo está em pé, de manhã até o entardecer. Olha aqui, foi um indivíduo que tinha uma percepção tremenda. Foi um indivíduo que conseguia enxergar coisas que até então ninguém talvez enxergou, e tinha coragem de dizer a Moisés: Moisés, olha, tu és o grande líder, não tem um líder maior do que você. Mas mesmo Moisés sendo um grande líder, mesmo você sendo uma grande mulher, uma grande empresário, um grande empresário, mas você tem percepção em sua vida que precisa ser redefinida. Amém? Eu como pastor preciso redefinir, será se de fato tudo que eu faço é correto, e não poderia tomar outra decisão, outra percepção, enxergar até coisa que então ninguém enxergou. Quando for fazer alguma coisa, você não sabe costurar, observa alguém que sabe costurar e peça uma opinião decente. Se você sabe construir, se não sabe, vai atrás de alguém da tua confiança. Enfim, nós somos limitados no conhecimento. Amém? Nós somos limitados nas nossas dores, nas nossas lutas. Quantas pessoas hoje estão acabados, estão arruinados espiritualmente, emocionalmente, porque não dão um braço a torcer. Muitas vezes ficam lá naquela vida lá, naquela masmorra, espiritualmente, emocionalmente, falando: mas não tem coragem, pastor, eu estou com uma depressão. Pastor, eu estou com angústia. Pastor, eu estou aqui, é espiritual, eu vou tratar. Se não é, eu vou dizer ali, eu tenho que tratar até aqui. Eu não posso tratar, eu não posso ser um psicólogo, um terapeuta, eu não posso ser, no caso, um psiquiatra. Se não me compete aquela área, eu tenho que ir até onde eu posso ir na condição de pastor. E você na condição de ovelha. Olha o que está acontecendo hoje. Muitas vezes as pessoas vivendo, morrendo, se acabando. E aqui Moisés, Jetro ensina a Moisés algo interessante. Olha, Moisés assentou-se para julgar o povo estava em pé diante de Moisés, de manhã até o pôr do sol. Aí Jetro diz: você está sentado e o povo está em pé. E aí eu faço a pergunta: será que você está em situações confortáveis? E quando nós estamos confortáveis, nós não nos preocupamos com a dor do outro. Aí eu comi hoje, pronto, eu já tenho minhas refeições, amanhã eu já tenho a feira certa. Quem tem, está sentado. Mas esquece, irmão Antônio, de quem está de pé. Nós estamos bons, com saúde, mas nós não conseguimos sensibilizar com o que está morrendo. E isso é o dilema. Isso é isso que a gente deveria mastigar e pensar: estou eu de pé, estou eu sentado e o povo está de pé. Estou eu numa situação confortável e o povo está numa situação deplorável. E a igreja tem que se sensibilizar. Por isso que a Bíblia diz: chorais com os que choram, alegrais com os que se alegram. Ou seja, a ideia da compaixão, de tomar o lugar do outro, sensibilizar. Numa pandemia como essa, nós vamos saber como é que está a igreja. Já observou umas qualidades de crente? Se você for pensar nas qualidades de crente, não, se essa igreja realmente tem como quitar as dívidas, o irmão está morrendo lá de fome, será que ela tem uma cesta básica para doar? Não. Eu tenho a minha, eu estou bem, muito bom. Não. Pastor, como é que estão as finanças? Procure saber de Geórgia. Procure saber como é que a igreja... Pastor, eu estou precisando de uma coisa, de uma cesta básica. A cesta básica... bota na lista, vamos organizar, é assim que tem que ser o reino, é assim que é o povo de Deus. Ora alguém está sentado, mas ora alguém está de pé, ora alguém está numa situação confortável, mas ora alguém está numa situação deplorável, como eu já disse. Amém? E Moisés não tinha essa percepção, e Jetro ensinou. Amém? Jetro ensinou a ter essa percepção além, ou seja, era um indivíduo que tinha uma visão aguda, uma visão bem ampla, não era uma visão restrita. E tudo parte da visão, vocês sabiam disso? Tem gente que tem dinheiro, mas não tem visão. Tem gente que de fato não tem, no caso, eles têm dinheiro, mas não tem, tem o dinheiro, mas não tem visão. Outros não têm o dinheiro, mas tem a visão, e consegue produzir
É aquele que eu disse uma vez, um comerciante lá em Santa Luzia: olha, você investe nas suas filhas em sabedoria, em inteligência. Bota essa menina numa faculdade boa. Por quê? Tu investindo no ensino, tu dá a eles o ensino, tu dá a ela uma barra de sabão, ele torna uma barra de ouro, com ensino, com saber. Agora, tu dá a coisa já pronta a ela, a barra de ouro, ela volta para o sabão, porque não sabe administrar, não tem percepção, não consegue enxergar. Já observou alguém que não tem visão? Numa pandemia como essa, tem um momento ruim? Tem, mas tem oportunidades tão singulares. As grandes pessoas que são bem estabilizadas no mundo, não é porque nasceram ricos, mas eles tinham um olhar que até então ninguém tinha. Vocês conseguem entender? Só que a gente só quer ter o olhar do outro, irmão Antônio. A gente só quer copiar o outro, Léo. Cada um tem que se diferenciar. Só que a gente quer ser uma xerox do outro. Ó, se João botou um negócio ali, nessa área, eu não vou botar diferente, não, eu vou botar igual. Para competir, a gente quebra os dois juntos. Se você tem uma linha de pesquisa, eu vou pesquisar o que você pesquisa. Não, faça a diferença. E é o diferencial que torna um comércio, qualquer outra coisa, em sucesso. Amém? E aí é muito interessante nós pensarmos nisso. Outra segunda verdade: a centralidade dos cargos, ou das coisas, ou da vida, nos faz cansar os outros. Moisés era um indivíduo preocupado, era um indivíduo por si só fleumático, misturado com melancólico. Não era um indivíduo alvoroçado como Pedro, como Paulo, mas era um indivíduo pensativo. Geralmente as pessoas pensativas, elas são muito restritas, elas são centralizadoras. Isso a própria psicologia deixa bem claro isso. E Moisés tinha essas características de um indivíduo centralizador. Ele não entendia que ele não poderia fazer tudo e que ele deveria descentralizar. Já observou aquele tipo de pessoas que passa a vida toda administrando as coisas, vai envelhecendo, mas não tem que vou passar a empresa para os meus filhos, vou passar isso vou passar a minha arte, alguma coisa. Não, pastor, eu tenho que fazer tudo. Não. E a gente bota na cabeça que a gente não pode passar nada para ninguém. Tudo eu tenho que fazer. Não. Tem alguma coisa que você pode compartilhar. No mínimo os sonhos, nos mínimos as frustrações, nos mínimos os dilemas. Não é isso? E aí você atente para o que diz o verso 17. Olha aqui, olha. Olha aqui o que ele mostra, que a centralidade das coisas nos faz cansar e deixar os outros cansados. Os versos 17, acompanhe comigo, por favor. Vamos lá? O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Vamos lá? Não é bom o que você está fazendo. E aí a pergunta, melhor dizendo, a afirmação que Jetro fez para Moisés, eu diria para mim mesmo e para vocês: não é bom o que vocês estão fazendo. Diga aí, não é bom o que eu estou fazendo. Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos os filhos, todos ficarão cansados, tanto você quanto o povo que está com você. Diga, todos ficarão cansados. Já observou quando a gente é uma pessoa centralizadora, as coisas têm que ser lavadas do meu jeito, a roupa, os panos, os detalhes, os talheres, é assim. Eu sou chato por nada, Simone sabe muito bem. Quando eu vou lavar os pratos lá de casa, é enfileirado, é as coisas tudo dentro de um método. Eu digo, eu sou doido, mas não vou ficar tão doido assim, eu vou meio bagunceiro, porque muitas vezes você fica com toque, você fica com mania, você fica que tudo, as coisas têm que ser do seu jeito, e muitas vezes a minha vida e a tua não é desse jeito que nós arquitetamos. O meu filho tem que ser desse jeito, a igreja tem que ser do meu jeito. Não é assim. E eis que isso que já está dizendo: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados. Diga comigo, todos ficarão cansados. Pessoas exigentes, ela é exigente consigo e com os que estão
em sua volta, se tornar aquela pessoa pesada. Já observou aquele tipo de gente? Que você não consegue, fulano de ali, misericórdia, fecha as portas. Porque não consegue transmitir o que, paz? Porque só chega para contar tristeza, miséria, que está ruim, a comida não presta, nada presta, sumé presta, não presta, a igreja não presta, o pastor não presta, ninguém presta, nem ele presta para ele mesmo. Aqui como ele diz aqui, ó, não é bom o que você está fazendo, com certeza todos ficarão cansados, tanto você quanto os outros. Vocês sabem muito bem como eu sou. Quando eu vou morrendo, eu estou morrendo, estou se acabando. Simone me questiona por que eu comprei essa camisa? Porque eu comprei a camisa, porque eu peguei uma gastrite, umas coisas na igreja, lá em casa, fazendo a construção, fiquei magro, mais magro do que sou. E a vida, só que você tem que muitas vezes relevar. Você vai balançar numa rede, o vendaval está tomando conta, e você tem que ficar meio sonso. Porque eu não choro, eu não peço ajuda, quando tu cair, tu vai cair de uma vez, meu querido. Estenda a mão, diz, pastor, eu estou me acabando. Agora também não seja aquele que é muito dramático, né? Tem um que é dramático demais. Enquanto dramático demais, ele tem toda a qualidade de doença, ele tem toda a qualidade de miséria, não é isso? Mas tem aquele também que está morrendo e o cabo não vê, ele dá um gemido. Eu acho que tem que ter o equilíbrio, meu querido. Nem exagero demais e nem silêncio demais. E aqueles, olha, você está errado o que está fazendo, todos ficarão cansados, você e o povo. Moisés estava levando uma carga que nem ele se aguentava, e nem o povo aguentava Moisés. Já analisou aquele que você vai pregar, você tem que pregar e acabar a pregação, que o povo quer que você continue pregando, não é isso? O culto tem que dar saudade, não, esse culto não acaba, misericórdia, ou seja, a vida tem que ter esse ângulo, tem que ter essa perspectiva, tem que ter esse viés, e é isso justamente que eles, olha, vocês aí, todos estão cansados, você, e está cansando o povo. É assim, veja você como esposo, está cansando a esposa, como filho, como pai, eu como pastor, você como ovelha, como estamos nós no nosso relacionamento? Eu estou cansando a mim mesmo? Eu tenho que pensar nisso. Eu estou sendo um peso para mim mesmo, atraindo negativamente. Já observou? Só enxerga negativo, só entende negativo. Estou chorando, por quê? Porque o cabo não deu a paz do Senhor para mim, porque eu não tive a oportunidade na igreja. Meu amado, vai amadurecer. Vai amadurecer. Eu ignoro aquele tipo de gente que eu já me deparei, vamos supor, a pessoa está viúva, acabou o casamento, como é que diz? O esposo morreu, a esposa, se puder reconstruir, e eu como pastor digo, reconstrua. E tem pessoas, não que não pode. Não, amado, a vida tem que ser reconstruída. Tem que juntar os cacos, tem que levantar a poeira e caminhar na reconstrução. Porque a vida requer de mim e de você isso. É lapada, é queda, mas a gente se levanta. A gente se ergue. Amém? E é isso que justamente a gente tem que ter essa percepção, onde ele deixa bem claro aqui, olha, não é bom o que vocês estão fazendo, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como o povo que está com você, isso é pesado demais para você, que não pode fazer isso sozinho, diga pesado, diga tem coisa que é pesado demais para mim, diga assim, aponta assim, ó, eu não posso fazer sozinho. Tem luta tua, tu pode passar só, pode, mas tem luta que tu tem que compartilhar. Ah, pastor, eu não vou jogar o meu nome, eu não vou jogar o meu problema para o senhor me contar. Não, se você acha que o pastor não pode contar, tem alguém na igreja, tem alguém na família, tem alguma coisa que você vai ter algum escape, alguma válvula de escape. Agora o que não pode é muito, não, eu tenho que fazer tudo sozinho. Não, a vida por si só requer da gente companheirismo. A vida exige de mim e de você o compartilhar.
das dores, das lutas, das conquistas. Quem me conhece de perto sabe muito bem que eu não sou um cara muito de aniversário, não. Mas é necessário isso em dado momento, sabia? Quando eu vou fazer uma cerimônia fúnebre, eu percebo que a gente se reúne muito mais para cerimônia fúnebre do que para uma festa. A gente tem que ir na cerimônia, e a Bíblia manda nós irmos. Mas também, de vez em quando, se não puder matar um boi, mata um bode. Se não puder matar um bode, mata um preá, mas não pode ficar sem nada. Ou não? Não, porque eu só vou fazer isso quando eu puder. Nunca vai fazer. Vai morrer sem fazer. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, brincando, né? Quando nos primeiros dias do mês eu fico rico, igual a João Grilo e Chicó. Aí compra a melhor pizza. Agora tem uma coisa, acaba, menos de uma semana, a pobreza já volta tudo, mas tem uma coisa, daqui a um mês a riqueza volta. É necessário fazer assim. Não porque eu tenho que ajuntar, porque se eu não ajuntar, pois tem uma coisa, quem quiser ajuntar, ajunte, porque eu não vim para ajuntar, eu vim para ser abençoado naquilo que Deus me deu e compartilhar com aqueles que estão em minha volta, porque isso é a vida. Amém? Não fique se apegando com besteira, com doença, com bens materiais, isso vai deixar por aqui. Tu deixa para o povo rasgar, brigar. Se tu puder hoje sair daqui e comer um lanche bom, coma hoje, porque amanhã você pode não estar nem vivo. Amém? Aí eu não posso um lanche, alguma coisa, uma pipoca, caritó, não se pode deixar em branco. É isso que a gente tem que fazer. É isso que eu sou chamado a aprender. Amém? Não é bom que você está fazendo, com certeza todos estão cansados, tanto você como o povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Grave essa frase, fazer isso sozinho. Amém? Terceiro e último ponto. A descentralização fará a obra na vida mais eficiente e mais leve. A descentralização tornará a obra ou a sua vida, diga, mais eficiente e mais leve. Eficiência e leveza. Diga comigo, eficiência e leveza. Não procure ser uma vida pesada. Tem gente que tem uma vida pesada e torna o ambiente dos outros pesado. Sabia disso? Ele parece que veio assim, carregando um chumbo nas costas e vai produzindo a mesma doença. E se você observar, a ciência mostra isso. Seja um indivíduo leve, uma conversa leve, uma coisa que produza paz. Amém? Por isso tem muito casamento que não dá certo, muita relação que não dá certo, porque só chega para brigar, só chega para dizer que não presta, não, tem coisa que não presta? Tem, mas tem coisa que dá certo, tem coisa que é boa. Uma das coisas que eu estou tentando redefinir, eu sou um indivíduo de muita criticidade, de pouca elogio. Eu sou péssimo para elogio, quem me conhece, mas eu pelo menos eu identifico os meus desmantelos. Não sei se tu identifica os teus. Eu me identifico os meus toques, a minha mania. A gente tem que pelo menos se conhecer. Amém? Agora não achar, intitelar o peito e dizer eu não tenho defeito, né? Ninguém teve coragem de dizer a Moisés, Moisés está errado. Só Jetro que veio de longe dizer, Moisés, tem desmantelar aí. Tem morte na panela. Vamos endireitar as coisas? Amém? Amados, a descentralização trará mais leveza, mais eficiência à vida. Primeiramente, veja bem o verso 20, vamos comigo? O verso 20 deixa bem claro, olha, o que é que Jetro ensinou para que Moisés fizesse? Ensina-lhe os estatutos e as leis e faça que conheça o caminho que deve andar e a obra em que deve fazer. Procure homens capazes, temente a Deus, que amam a verdade, que odeiam a corrupção. Coloque sob chefe de 100, de 1000, de 100, chefes de 50 e chefes de 10.
analise bem que texto tão tremendo. Ele diz aqui, olha, você descentraliza as coisas. Existe muita coisa para você. E você, pastor, como é que eu vou descentralizar as coisas lá em casa? Quem faz sou eu. Tem afazeres que é você, mas tem coisa que você tem que descentralizar. E sobretudo pensamento, descentralizar, dilemas, muitas coisas que você poderia descentralizar. Mas eu queria pensar com vocês aqui, onde ele deixa bem claro, ensina. Primeiramente ele diz, olha, para descentralizar eu tenho que o quê? Destruir os que eu estou mandando. Eu não posso ser pastor ao mesmo tempo de Jaguaribe, do assentamento Mandacaru, de Sucuru e agora do Congo. Mas qual é a minha obrigação? Instruir e mandar esses que eu instruí irem. Por isso que Moisés deixou bem claro aqui, olha, ensina-lhe os estatutos e as leis. Ou seja, mandou ele fazer o quê? Dá a eles o quê? Instrução. Dá a eles o quê? Teoria de conhecimento. Amém? É assim, tem coisas que você não pode fazer tudo, mas você vai procurar alguém que pode ser possível você. Em alguma coisa. Em algum determinado. Se você não sabe de contabilidade, procura um contador. Se não sabe de advocacia, e assim vai. E tem coisas na vida mais simples que a gente poderia delegar e buscar opinião. A gente faz por nós mesmos. Porque nos achamos o quê? Autossuficiente. E ninguém é autossuficiente. E aí traz sobre si o quê? Cargas, pensamento dos mais permissíveis em sua mente. Analise bem, além do ensinar, de produzir, de ter de fato o conceito teórico, diz que ele deve o quê? Conhecer o caminho em que deve percorrer. Analise comigo ali. Ensina-lhe os estatutos, as leis, faça conhecer o caminho em que deve andar. Não é simplesmente o ensinar, mas o ensinar conhecendo, praticando. Tem gente que só quer simplesmente juntar uma equipe em teoria. Não, tem que ter prática, tem que ter exercício. Amém? É necessário exercitar. Você prepara, mas você exercita aqueles que de fato você... E como é que se prepara? Como é que eu quero que Marlene pregue se eu não dou oportunidade para pregar? Me diga uma coisa. Como é que eu quero que Léo cante se não dou oportunidade para cantar? Amados, a gente tem que dar oportunidade. Não, porque eu não posso, porque se eu botar vai ser um desastre. Se alguém for dirigir, acaba a igreja. Amados, eu não sou dono da igreja, nem tu. Ninguém é substituível. E nos lemas que eu digo nessa igreja, que ninguém é substituível. Todos nós temos um papel dentro dessa obra, amém, amados? Todos nós somos chamados a fazer algo, e é isso que nós somos chamados a conhecer, mas o conhecer tem que ser o quê? Praticado, tem que ser exercitado, amém? Outra verdade que a gente pode ver aqui, onde ele deixa bem claro aqui, olha, ensina os estatutos, as leis, a conhecer o caminho que deve andar, né? E a obra em que deve fazer. A obra em que deve fazer. Mais uma vez aqui, ele não para simplesmente nas instâncias do conceito vago, mas ele diz, olha, a obra que deve fazer. Diga, a obra que deve fazer. Eu não simplesmente eu posso falar, mas eu tenho que fazer. É isso que eu estava mostrando. A gente estamos sonhando na TV web, na rádio web. Sim, vai sonhando e não vai trabalhando? Vai sonhando e não vai estudando, caminhando, orando. Se eu sonho com uma casa, meu amado, eu tenho que sonhar um terreno. Começar a limpar e começar a pensar e começar a arquitetar. Eu estava vendo o projeto que eu estava fazendo em 3D com o Mateus. É como se tirasse o pensamento da mente e jogasse ali naquela tela. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Mais bonito quando for realizado. Mas o que eu quero mostrar aqui a você, eu tenho que sair do conceito, mas eu tenho que ter o conceito, eu tenho que ter a teoria, mas eu tenho que o quê? Para o caminhar, para o praticar, para o exercitar. Não adianta você ficar nesse culto aqui, ouvindo, se alegrando, mas não praticando. Isso não tem sentido nenhum. Amados, por fim, eu encerro dizendo assim, olha, que o perfil dos candidatos, o qual Jetro ensinou para Moisés, eles têm que ter o quê? Diga, capacidade,
temor a Deus, tem que ser amante da verdade e tem que ser incorruptível. Ele disse: vocês não podem fazer tudo só, mas prepare esse povo e leve esse povo para fazer por você. E ele disse: olha, ensina-lhes os estatutos, as leis, façam eles conhecer o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. O que? Procure entre os povos, procurar, não é trazer, mas ele selecione homens, olhe, homens, diga comigo, capacitados ou capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e que odeiam a corrupção. Você tem que compartilhar, mas tem que saber a quem você está compartilhando. Eu vou compartilhar meu segredo com uma psicóloga. Essa psicóloga tem ética. E eu vou ter um dilema, eu vou tratar com o meu pastor. O seu pastor é ético? Se for, se não, se for para ele contar o seu segredo aos outros, é melhor você arrumar outra pessoa. Outro profissional, outra. Amém? E aí é isso que eu quero mostrar aqui a você. Mas vá a pessoas que têm esse perfil. E por fim eu encerro nessa reflexão. Compartilhe com alguém capacitado por Deus as suas lutas, os seus fardos, as suas dores, os seus desafios. E assim sua caminhada ficará mais leve. Até Jesus necessitou do cirineu para carregar a cruz. Imagine eu e você. Pense nisso. Deus nos abençoe. E que nós possamos pensar nisso. Não só pensar, mas viver isso. Nos coloquemos de pé, por favor.